Olá, muito boa noite a você que acompanha o Giro Esportivo desta segunda-feira, todas as informações do futebol brasileiro, futebol internacional e a partir de hoje o Giro Esportivo ao vivo pela sua TV Plan, informações de todos os esportes. Falaremos de rugby, também hóquei no gelo, futebol americano, esportes curiosos que você confere só aqui no Giro Esportivo. Mas antes de tudo, falaremos da Associação Atlética Caldense. A veterana foi até Tombos neste fim de semana, viajou 700 quilômetros e conseguiu sim um empate fora de casa. Um empate que foi, na verdade, muito bom para a Caldense, já que agora dentro de casa tem a vantagem, já que terminou na primeira colocação da competição. De qualquer forma, a Caldense também tem que visar um bom futebol dentro de campo, precisa ainda reforçar a zaga. Por momentos ainda o Rodrigo, como você pode ver, fez ótimas defesas, salvou de fato a equipe, foi eleito ainda um dos melhores da partida contra o Tombense lá em Tombos. Nesta viagem ainda a equipe foi na quarta-feira passada para lá, para evitar ainda cansaços, só que assim mesmo foi um placar muito positivo e a equipe ainda que se reapresentou hoje já na veterana lá no CT Ninho dos Periquitos. A equipe de Poços ainda treina. Próximo jogo já está definido, é domingo às 6h30 da noite, aqui em Poços de Caldas, no Estádio Municipal Dr. Ronaldo Junqueira. E agora fica a expectativa também de como serão todos os jogos. Se a Caldense ganhar, ainda espera o resultado de Cruzeiro e Atlético Mineiro, que já estará definido após a partida. O jogo ainda deverá ser feito ou aqui em Poços de Caldas ou propriamente em Belo Horizonte, já que ficam os critérios da Federação Mineira de Futebol. De qualquer forma, a Caldense consegue fazer um bom futebol, consegue apresentar bons resultados e temos que ser otimistas porque há muito tempo que a veterana não apresenta uma boa campanha. E falando agora também um pouco do Cruzeiro. O Cruzeiro conseguiu um empate contra o Atlético Mineiro. Uma partida muito truncada, uma partida mesmo clássica. Um clássico que foi realizado e agora a Caldense precisa ficar de olho. O primeiro gol foi de Carlos, recebeu um cruzamento e finalizou para dentro do gol. E depois disso ainda tivemos um lindo gol. O Atlético Mineiro conseguiu ainda perder um pouco de seu ritmo após o gol, deu aquela relaxada, teve uma expulsão na partida, ficou com 1 a menos. E depois disso, De Arrascaeta, o jogador, o gringo do Cruzeiro, fez um golaço, meteu uma caneta no Josué, driblou, foi para cima e chutou. Finalizou sem chances para o goleiro Vitor, um golaço do De Arrascaeta, você pode ver a repetição. Olha que coisa linda que o gringo conseguiu fazer. De fato, ele consegue muitas vezes arrancar essas boas jogadas. E quem falou justamente depois desta partida foi o técnico do Cruzeiro. O técnico do Atlético Mineiro, melhor dizendo, Levi Coupe. Gostou do desempenho, mas agora vamos ver como será daqui para frente. Como nós não tínhamos o base, né? Então eu achei que dava para montar um meio de campo com o Rafael, o Dátolo e o Josué, e também os jogadores do lado também fechando. E mesmo assim nós tivemos até uma oportunidade depois com 10 jogadores. O time não perdeu. O Cruzeiro nunca sufocou o Atlético porque tinha um jogador a mais. Então nesse aspecto eu acho que ficou bem controlado. Né? A gente não gostou do resultado porque nós saímos na frente e deixamos empatar. E também De Arrascaeta, justamente o rapaz que fez este golaço, falou após a partida. Vamos ver o que o gringo está achando de conseguir um placar, um empate, mas com um gol de placa dele. E também falando agora um pouco do futebol paulista, tivemos o jogo entre Palmeiras e Botafogo de Ribeirão Preto. A partida em que o Palmeiras de fato precisava da vitória, já tinha definição do jogo do Corinthians e também do jogo do São Paulo. Só que o Palmeiras teve muita dificuldade para conseguir a vitória por 1 a 0. O gol foi feito mesmo já no segundo tempo, por volta dos 30 minutos, e foi dele. O próprio Leandro, depois do Valdívia ter entrado, fez uma linda jogada, deixou o marcador no chão, tocou para o lateral, que colocou para dentro da área e com certeza conseguiu fazer o gol de frente com o goleirão, que teve ótimas atuações durante a partida. Nesta partida também o Palmeiras se classifica para a próxima rodada e joga contra o Corinthians. Quem falou sobre este jogo foi o técnico Oswaldo de Oliveira. Acho que a equipe jogou bem, teve tranquilidade.
mudou a frente do jogo o tempo todo, criou várias oportunidades para fazer o gol. Acho que foi ótimo. Eu tinha mostrado a eles o tempo todo que nós íamos ter que demolir aquela muralha imposta pelo Botafogo, nós já sabíamos que isso ia acontecer. Eles jogaram contra o Mogi Mirim assim, acho que de repente como preparação para o jogo de hoje. E só com tranquilidade, com paciência, fazendo de forma racional o que nós precisávamos fazer para conseguir passar. E também tivemos a partida, então, que o próprio São Paulo conseguiu uma vitória mais tranquila, foi 3-0 para cima do Red Bull Brasil, uma equipe também que vinha surpreendendo, mas agora caiu frente ao São Paulo. O primeiro gol, um lindo gol do Rogério Ceni, fez um gol ali, ó, tudo premeditado, o Ganso ficou na barreira, abaixou, gol do São Paulo. Depois disso, ainda em uma jogada de velocidade, no contra-ataque, o São Paulo conseguiu o segundo gol na partida, 2-0 para o São Paulo, para cima da equipe do Red Bull Brasil, que caiu desta vez, né? O terceiro gol, novamente jogada de velocidade, contra-ataque da equipe do São Paulo e gol de cabeça do São Paulo, que conseguiu então a classificação para a próxima fase. E também agora tivemos o próprio jogo do Corinthians. O Corinthians conseguiu uma vitória, assim como seu maior rival, Palmeiras. Foi 1-0 apenas, foi contra a Ponte Preta, um jogo que da mesma forma muito difícil. Equipes do interior que surpreenderam, mas não conseguiram de fato deixar as finais para a decisão. Os 4 da capital conseguiram então se classificar. Entre os confrontos ainda, o Santos conseguiu ainda a vitória e agora ficou definido. O Palmeiras joga contra o Corinthians e o São Paulo um clássico Sansão. Então clássico Palmeiras e Corinthians e clássico Sansão já feito para o próximo fim de semana. Campeonato Paulista com muita qualidade. Nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouco todas as informações aqui no Giro Esportivo.